um cara lindo chamado John, que eu estou sentindo, pediu para encontrar ele. Gente, vou começar. Hoje o tema que eu separei pra gente foi de rotulagem nutricional. Então, vou falar um pouquinho de alguns pontos que são importantes, até para ajudar vocês quando vocês estiverem no mercado, que eu sei que é uma parada que vocês têm muita dificuldade. Saber o que escolher. Geralmente, até pão integral é uma parada que é mais difícil. Qual que é o melhor pão? O que é o melhor produto? Então, eu trouxe uns exemplos aqui. E aí, se vocês tiverem outros exemplos que queiram perguntar no final, só falar que a gente dá uma olhada aqui, eu abro o Google rapidinho, a gente vê junto a lista de ingredientes e eu explico para vocês. Beleza? Eu vou começar então. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Antes de tudo, eu trouxe essa frase do Ministério da Saúde, porque eu estava dando uma lida ali no documento deles para trazer para vocês as paradas bem certinhas, tá? E aí eles falam que o consumo frequente em grande quantidade de sal, açúcar, doce, refrigerante, salgadinho, fritura, tudo que a gente sabe que não faz bem, isso a longo prazo vai aumentar o risco de doença, de câncer, obesidade, hipertensão, diabetes, tudo que a gente vê aumentando no mundo. Então, isso é um ponto importante da gente estar ligado na rotulagem de alimentos, porque a gente consegue identificar quais alimentos têm mais, quais que têm menos, quais são mais saudáveis e quais são menos. Beleza? Então, essa frase aqui trouxe para começar a nossa apresentação. Vamos lá. Segundo ponto que eu trouxe aqui é porque a gente teve uma mudança recente na rotulagem de alimentos. Ela não era assim, ela era diferente. E hoje em dia a gente tem uns pontos que ajudaram muito quando a gente vai selecionar um produto. E eu vou destacar aqui alguns pontos para vocês, vou explicar uns termos que eu acho que também é importante vocês terem conhecimento, que muitas pessoas não sabem o que é. E eu acho que isso tudo no final vai facilitar e vai esclarecer muitas coisas para vocês. Beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto que mudou, que a gente não tinha antes, que agora a gente tem, é que normalmente a gente tinha, assim, por exemplo, o pacote de biscoito lá. Aí vinha a porção. Só que a quantidade de caloria, de carboidrato, não vinha por porção. Vinha lá aleatório, tipo, a quantidade que eles queriam colocar para esconder a quantidade real que a gente consome. E hoje em dia, isso tem que estar muito bem claro. Tanto que a gente tem aqui, ó, porção por embalagem e a porção total. Então, sei lá, se tem biscoito, eles têm que colocar, eles são obrigados agora a colocar a porção do biscoito. Então, quantos biscoitos equivalem ali a, sei lá, 30 gramas. E colocar todas as quantidades. Então, a gente tem por 100 gramas, que seria um padrão, e, sei lá, 30 gramas, 4 biscoitos. Aí você consegue ver exatamente a porção de biscoito quanto é. E, normalmente, a gente não consome uma porção, né? Ninguém consome 4 biscoitos quando abre um pacote. Então, isso é bem legal da gente poder ver, que a gente consegue ter ideia de caloria mais certinho, de carboidrato, de tudo. E aí, mais um ponto que é bem legal da gente ver na nova rotulagem são os açúcares adicionados. Antes a gente não tinha isso. Antes era carboidrato de uma forma geral. E aí, em carboidrato englobava tanto o açúcar natural dos alimentos, que a gente tem a frutose, tem a sacarose, tem a maltose no leite, a gente tem vários, lactose. Então, antes era tudo de uma forma só. Hoje em dia, não. Eles separaram para a gente poder saber o que tem e quanto tem de açúcar adicionado, ou seja, o que não é natural. Que aí tem dextrose, açúcar invertido, mel, quando eles adicionam também para ficar mais doce. Tem vários xaropes que eles colocam, maltodextrina. Sempre que vocês virem esses nomes nas embalagens, são açúcares. Então, tem que ter cuidado, tá? Então, hoje em dia, a gente tem o açúcar, o carboidrato e os açúcares adicionados. Então, fiquem ligados na quantidade de açúcar adicionado. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso. E aí tem proteína, sódio, fibra, beleza? E outro ponto legal da gente destacar é esse aqui, ó, o C, que é o percentual VD. O que é isso? É o percentual que equivale àquele, por exemplo, o percentual de... Eu vou dar um exemplo melhor, depois vai ficar mais claro, mas o percentual de carboidrato do teu dia que aquele alimento vai te dar, daquela porção. Então, exemplo, tem ali 5 gramas de açúcar adicionado em 4 unidades de biscoito. E isso é 5% em VD. Você vai ver lá, vai estar já calculado, vai estar 5%. Você sabe que aquilo ali, então 4 biscoitos te fornecem 5% do que você precisa no dia de açúcar. Então, tipo, já é uma quantidade boa, já é uma quantidade alta. Então, esse percentual VD é legal vocês ficarem olhando, porque ele meio que vai indicar o quanto aquele produto ali tem de caloria, de nutrientes, seja o que for, que você precisa no dia. Então, se tiver um percentual VD muito alto, então, tipo, tiver lá, sei lá, mais de 15%, por exemplo, em açúcar adicionado, 4 biscoitinhos, pô, imagina só, você comer 8 biscoitos já é 30% do que você precisa no dia. Então, já é uma quantidade alta.
Então, vale a pena também ficar olhando isso, porque aí você consegue ver o que tem muito e o que tem pouco, tá? Então, isso aí é uma parte introdutória. Vamos lá. Para a segunda. Aqui, agora, se vocês, não sei se vocês já repararam isso no mercado, mas os produtos agora, eles vêm com essa lupinha, que é para poder facilitar a gente. Então, um produto que tenha muita adição de açúcar, e o que seria muito? Eu trouxe aqui embaixo para vocês. Sei lá, se tiver em 100 gramas de produto mais de 15 gramas de açúcar adicionado, isso é alto em açúcar. Então, vai vir a lupinha lá, alto em açúcar, beleza? Se for um alimento líquido, tiver em 100 ml tiver mais que 7,5 gramas de açúcar, é alto em açúcar. Então, se você vê essa lupinha, já abre teu olho, fica com o alerta ligado. E a mesma coisa para gordura e para sódio. Então, normalmente, vem essa lupinha já para te sinalizar, e ela vem bem na frente do produto. Então, você viu isso, já meio que descarta esse produto, que ele talvez não seja tão interessante você consumir com frequência, tá? Então, fica de olho nessas lupinhas, que elas estão ajudando muita gente hoje em dia. Aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem, tá? O biscoito maisena, que bastante gente consome, né? E aí aqui a gente tem as informações nutricionais. Aqui, inclusive, eles não colocam uma porção nessa informação nutricional. Isso eu peguei no site deles, mas eu acredito que o produto em si deva ter, porque já é obrigatório. Mas no site eles ocultam. Tanto que aqui não tem, na frente do biscoito, na embalagem, a lupinha. E esse biscoito é alto em açúcar, tá? Então, mas enfim, eu trouxe pra gente dar uma olhada em alguns pontos. Vamos lá. Primeiro, o que eu tava falando com vocês. Se eu não me engano, a porção do biscoito maisena são 5 biscoitos, por aí, 5 ou 6. E a gente tem, então, em 5 biscoitos, 130 calorias. E isso é uma quantidade alta de caloria para 5 biscoitos. E isso em percentual de valor diário dá 6%. Então, se você comer 5 biscoitos no teu dia, já é 6%. Normalmente até mais, porque isso eles consideram para uma dieta de 2.000 calorias. E muitas pessoas consomem menos que 2.000 calorias por dia para poder perder peso, para tudo. Então, já é 6% do que você precisa de energia no dia. Então, você já consumiu só em 5 biscoitos, que não te dá nenhuma saciedade, 6% que tu precisa. Aí, vamos continuar. Em 5 biscoitinhos, tem 20 gramas de carboidrato, que é uma quantidade bem alta também. E 6,4 de açúcar. Então, altíssimo em açúcar também. Beleza? Em 5 biscoitos só. E normalmente ninguém consome só 5, tá? E aí tem gordura total, gordura saturada, bastante sódio também. Então, eu trouxe aqui só para vocês verem como que fica distribuído a tabela nutricional, tá? Mas ainda trouxe mais um negocinho pra gente dar uma olhada, que isso aqui é bem legal. Tá no mercado, obrigatório, vai comprar um produto, tem que olhar a lista de ingredientes. Então, normalmente ela vem em ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente que tá ali na lista é o que tá em maior quantidade. E para direita vai diminuindo. Então, o segundo tem menos que o primeiro, o terceiro tem menos que o segundo e que o primeiro, e vai diminuindo. Então, se vocês observarem aqui, o que está em maior quantidade é essa farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que está presente em muito produto. Essa farinha de trigo nada mais é do que a farinha branca. Então, o que está em maior quantidade no biscoito é a farinha branca. Seguido do açúcar. Então, se o açúcar é o ingrediente que está em maior quantidade depois da farinha. O segundo maior ingrediente. Depois, gordura vegetal. Ou seja, gordura de péssima qualidade. Depois, amido, mais farinha. Depois, açúcar invertido, mais açúcar, só um nome diferente. Extrato de malte, sal, ou seja, a composição dele, se vocês forem ver, não tem nada de natural. Tem uma mistura basicamente de açúcar, farinha e gordura e sal para poder dar paladar. Inclusive, eu li um livro, já tem um tempo, mas o nome dele é Sal, Açúcar e Gordura, alguma coisa assim. Porque a indústria ela busca misturar esses ingredientes, porque isso, quando mistura e a gente consome, tem uma explosão de sabor na nossa boca que dificulta a gente ter controle do que a gente está comendo. Porque eles conseguem, né, colocar em proporções adequadas e fica assim, tipo, difícil mesmo de parar, viciante. Então, vocês veem que é isso que eles têm aqui. Sal, açúcar, gordura e é basicamente isso. Beleza? Aí, continuando. Trouxe agora um outro ingrediente para vocês darem uma olhada na diferença. Site da Nestlé, para vocês verem a intenção da indústria como é ruim, a gente tem que ter cuidado. O site lá da Piraquê, que é o do biscoito, eles ocultaram um monte de coisa no site deles, porque para eles é conveniente, para a gente comprar. Aqui não, você vê que vem direitinho, ó, a porção em 100 gramas, que é o padrão que tem que ter em todo alimento, e a porção, a embalagem, que é aqui, ó, uma porção
160 gramas, que é o potinho. E aí vem aqui do lado, na segunda coluna. Então, eles deixam tudo discriminado certinho. E aí tem o valor energético, que é 50 calorias, um potinho desse, ou seja, muito baixo em caloria, muito interessante a gente incluir no dia a dia. Carboidrato, apenas 6 gramas no potinho inteiro. A gente lembra lá do biscoito maisena que 5 biscoitinhos tinha 21 gramas de carboidrato. Não tem nenhum açúcar adicionado aqui, então a gente vê que realmente é uma composição bem limpa. Quase 6 gramas de proteína. Não tem gordura, porque ele é desnatado. O integral ele tem um pouquinho mais de gordura. Baixo em sódio também, 78 miligramas. E ainda tem fonte de cálcio. Então, você vê que é um alimento assim, bem interessante para a gente encaixar no nosso dia a dia, tá? Ingredientes do iogurte natural: leite e fermento. Então, isso é o que a gente deve buscar quando a gente vai ver um iogurte, tá? Quanto menos ingredientes, sempre melhor. Então, fiquem de olho na lista de ingredientes, justamente para procurar listas mais limpas, com ingredientes mais naturais, que isso é importante, beleza? Então, aqui eu trouxe um exemplo bom agora. Agora, um exemplo que também a galera me pergunta sempre: barrinha de cereal. Barrinha de cereal e barrinha de proteína, né? A barrinha de cereal, ela normalmente não tem tanta proteína, justamente por isso que a gente criou a barrinha de proteína, para ter mais adição de proteína, mas também não tem uma lista de ingredientes tão favorável, tem bastante aditivo ali, químico, então não é algo natural para a gente consumir com frequência. Mas falando aqui da barrinha de cereal, essa barrinha é bem famosa, essa marca a gente sempre consegue achar no mercado. Então, o que a gente precisa olhar? Primeiro ponto, tá no mercado, vai olhar a lista de ingredientes, antes de tudo. Aí, vamos lá, olhar a lista de ingredientes dessa barrinha. Primeiro ingrediente é amendoim, beleza. Amendoim, não é tão ruim, mas é bem calórico. A gente conversou sobre questão de alimentos, densidade energética no último encontro, né? Então, o amendoim, ele é um tipo de alimento que a gente consome um pouquinho e ele tem muita caloria, então a gente tem que ter muito cuidado. Igual as oleaginosas, que são o segundo item aqui da lista de ingredientes, ou seja, o que está em segunda maior quantidade. Então, castanha de caju, amêndoa, castanha do Brasil, também são alimentos bem naturais e saudáveis, porém bem calóricos. Imagina essa mistura aí, como é que fica. Beleza. Terceiro ingrediente, glicose de milho. Falei lá com vocês, é apenas um nome diferente para açúcar, beleza? Então, açúcar. O terceiro ingrediente dessa barrinha é açúcar. Então, amendoim, castanhas, açúcar. Uva passas não é um alimento ruim, mas também é um alimento com uma densidade energética bem alta. Por quê? Porque vamos dizer que seria uma uva desidratada. Então, tu está concentrando as calorias de uma uva num pedacinho pequenininho de uva passa. Então, tem que ficar de olho nisso. Quarto ingrediente, né? Quarto ou quinto. Polidestrose, açúcar. É um nome diferente também para açúcar. Assim como glicose de milho é açúcar. Açúcar mascavo, açúcar invertido, mais açúcar. Ou seja, essa barrinha de cereal nada mais é que uma mistura de açúcar com um pouco de sal, que tem ali, uns estabilizantes, uns aditivos químicos para o negócio ficar bom, e amendoim e castanha. Então, pensando assim, em questão de qualidade, não acho que seria uma escolha tão adequada. Porque para consumir amendoim e castanha, a gente compra a granel nas lojas do Grãos do Bem, compra na Casa Pedro, que é mais barato, inclusive, e você não precisa incluir um monte de açúcar junto. Pode consumir uma fruta, pode, enfim, variar. E aí, pensando nessa barrinha, vamos olhar aqui. A porção é uma barra 30 gramas, em 30 gramas de produto apenas, a gente tem 150 calorias, ou seja, é bem calórica uma barrinha dessa com 30 gramas que não te dá nenhuma saciedade, porque não tem nem proteína direito, tem 4 gramas de proteína. Tem 2,5 gramas de açúcar adicionado, ou seja, uma quantidade grande de açúcar. Quase 10 gramas de carboidrato em 30 gramas de produto, ou seja, bastante também. Proteína, como eu falei, 4,8 só, tem gordura adicionada, inclusive gordura saturada aqui. Olha só, quanto que é? 10 gramas de gordura, por isso que ela é extremamente calórica. Porque 1 grama de gordura nos dá 9 calorias, em 10, 90. Então, tu tem 90 calorias só de gordura, que é do amendoim, das oleaginosas, então é bem calórico. Aí eles colocam aqui um ômega 3, um pouquinho de fibra e sódio. Beleza, não tem muito sódio. Mas como vocês puderam ver, pensando assim em emagrecimento, que eu acho que é o intuito do nosso grupo, né? Imagina consumir uma barrinha dessa, que é extremamente calórica. Com 150 calorias, a gente conseguiria fazer uma refeição maior em volume, consumir mais frutas, que tem mais fibra e não tem tanto aditivo químico.
Então, é extremamente calórico e não vai te dar nenhuma saciedade. Talvez um pouco, rapidamente, por ter gordura, mas a longo prazo, assim, pensando em, tipo, em 1 hora depois, tu já vai estar com fome. Então, talvez não seja tão interessante pro dia a dia. De repente, tô na rua, nada aqui pra comer. Ok, mas aí a gente consegue também ter umas opções ainda melhores, porque com 150 calorias a gente consegue tomar uma bebidinha daquela, um YoPro, que normalmente dá muito mais saciedade, porque ali tem pelo menos 15 gramas de proteína, e, enfim, é palatável também, a gente pode até congelar, que isso aumenta a saciedade, porque você fica mais tempo comendo. Então, a gente consegue, com essas calorias, ter estratégias melhores, beleza? E aí, para hoje, o que eu trouxe era basicamente isso, falar um pouquinho de rótulo de alimentos. Se vocês quiserem, a gente pode ver outros alimentos aqui juntos agora, que vocês tenham dúvida, eu posso abrir aqui o Google e a gente dá uma olhada. Mas basicamente o que eu queria falar com vocês era isso, para vocês ficarem sempre de olho, principalmente na lista de ingredientes, que ela vem em ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade. Ficar de olho nos nomes de açúcar, que é tudo açúcar igual, então tem que ter cuidado para não consumir um produto cheio de açúcar. E ficar de olho naquele percentual VD também, porque quanto maior tem mais daquilo, e aí já está consumindo calorias ou coisas do seu dia, beleza? Então era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Aí agora eu vou abrir para vocês para as dúvidas e para a gente procurar mais produtos se vocês quiserem. Coisas que vocês consumam, a gente pode conversar aqui. Beleza? Vamos lá, pode falar.